Já estou ao vivo na tela da tvpompeia.com e o Quixeramobim no ar na edição de hoje. Hoje, terça-feira, Quixeramobim no ar recebe com muita alegria e satisfação a presidente do Conselho da Mulher de Quixeramobim, a Isabel Saraiva. Isabel, um prazer. A todos os internautas, boa tarde, tvpompeia.com. Boa tarde, é sempre um prazer a gente estar aqui na TV Pompeia, ao lado desse grande jornalista e de Júnior, que estão dando todo o apoio nessa TV Pompeia. E nós estamos aqui também cumprimentando a todos os internautas que estão nos ouvindo nesse momento. A gente pergunta do Quixeramobim no ar, onde a gente está nesse momento, para Quixeramobim, para o estado do Ceará, para o Brasil e o mundo. Quem é a Isabel Saraiva? Isabel Saraiva é aposentada pelo Banco do Estado do Ceará, administradora, né? E hoje está à frente do Conselho de Mulheres de Quixeramobim como a presidente. Para a gente começar a entrevista aqui com a Isabel Saraiva, que preside o Conselho da Mulher em Quixeramobim, eu pergunto qual o papel do Conselho e o que ele representa para o município, dona Isabel. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Quixeramobim representa um marco na história do nosso município. Porque o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ele combate a violência contra a mulher, ele propõe políticas públicas e formaliza políticas públicas para que possam combater cada vez mais a violência que vem assolando o nosso município, não só no nosso município, mas no Brasil como um todo. E a senhora, como uma defensora da mulher, dá para falar um pouco da Lei Maria da Penha para os internautas se situar, conhecer essa lei? Com certeza. Eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha também é um grande marco na história do nosso Brasil. Não só no nosso Brasil, como ela repercute no mundo inteiro, internacionalmente. Pela eficácia, né? Pelo conteúdo e pelo que ela está repercutindo em nosso país, né? É uma lei que realmente veio fazer com que as mulheres cada vez mais possam realmente resgatar a sua dignidade, os seus direitos, e ela seja muito mais respeitada, né? E o homem, hoje em dia, com a Lei Maria da Penha, ele procura respeitar mais a mulher no sentido de saber que a mulher tem os seus direitos iguais. E a lei, ela pune, né? Ela pune realmente o agressor, combatendo esta violência, seja ela moral, psicológica, física, sexual, moral, em todos os sentidos, né? Como também pode afastar o homem do lar com afastamento protetivos, né? Que é dado pelo juiz, o homem se afasta do lar quando ele comete violência contra a mulher. Estamos ao vivo na tela da tvpompeia.com conversando com a Isabel. Isabel, qual foi o seu papel no banco quando trabalhava em Quixeramobim? Eu ocupei o cargo de técnica administrativa, que podia até substituir o gerente. E na imprensa escrita, atuou em qual setor lá no Tribuna do Ceará, o jornal? Eu trabalhei no jornal Tribuna do Ceará há 14 anos. Eu dirigi o departamento financeiro do jornal. Dona Isabel, qual a relação da senhora com a imprensa de Fortaleza, com os empresários, a política? Qual é o conhecimento e a influência que a senhora tem no Ceará a nível de capital? Olha, quando a gente trabalha em jornal, a gente tem uma gama de conhecimento e de relacionamento com empresários, com comerciantes, né? Com o povo de uma maneira geral, né? E hoje eu posso dizer também que eu tenho uma irmã que trabalha no TV Verdes Mares, se chama Fátima Fontinelli, também ela faz um trabalho magnífico dentro daquela emissora, e a gente sempre se relacionou muito bem, e lá foi onde eu realmente, no jornal, onde eu comecei trabalhando, e lá eu cresci dentro daquela empresa, né? Me formei, né, em administração de empresa e dirigi cargos lá dentro dessa empresa, do jornal. E a gente, quando trabalha na imprensa, cada vez mais a gente aprende mais, se relaciona muito bem também, aprende muito mais com os profissionais da imprensa. E a dona Isabel começou na vida pública do município de Quixeramobim. Qual gestão? Antes do conselho tinha outra atividade na administração? Não, eu comecei na gestão do doutor Edmilson Júnior, prefeito Edmilson Júnior, presidindo logo o Conselho de Mulheres de Quixeramobim. E estou até hoje, né, no Conselho de Mulheres. São 24 conselheiras e eu sou a presidente, né? As conselheiras sempre estão votando a meu favor, achando que eu deveria continuar. Estou continuando porque elas querem, né?
E tenho também o apoio da nossa gestão maior, né, do prefeito. E agora nós temos aí, assumiu o interino o prefeito Cleber Pavone, também está dando todo o apoio. Nós temos também o apoio da Secretaria de Ação Social, que é fundamental, né, com todos os seus órgãos, principalmente o CREAS, que é parceiro direto do Conselho de Mulheres. Lá nós temos advogado, nós temos assistente social, nós temos psicólogos que dão total apoio à mulher, né, no que ela necessita, nesses casos de violência, no combate à violência, como também ao agressor, porque o agressor, ele é notificado e ele também vai ao conselho e a gente caminha também para o CREAS, para ele receber uma orientação, porque o conselho, juntamente ao CREAS, ele faz uma prevenção. Esta prevenção é fundamental para que não haja realmente o fato real, que seja o acontecimento real que chega ao crime, né? Então a gente evita tudo isso. Diretor, você que dirige aqui a tvpompeia.com, que Xeramubim com a gente, a Isabel Saraiva, eu cheguei para visitar o conselho hoje pela manhã, ela estava no atendimento, ela não é formada em direito, mas é uma pessoa conciliadora, uma pessoa que trata muito bem as questões relacionadas ao homem, à mulher, à família, de um modo geral. Dona Isabel, quem é que faz parte com esse conselho junto à senhora? E quais são as pessoas que você, no momento, pode lembrar que faz parte da diretoria? Olha, a formação do conselho são 24 conselheiras. São 12 do Poder Público e 12 da sociedade civil, quer dizer, é paritário, né? E eu, dessas 24, eu sou a presidente, né? Então, além disso, o conselho é formado pelo Poder Público e pela sociedade civil, né? Então, a maioria das secretarias, elas fazem parte do Conselho de Mulheres. A Secretaria de Saúde tem 2 conselheiras, titular e suplente. A Secretaria de Educação também, titular e suplente. A Cultura, a Secretaria de Ação Social, né? E o CREAS é um órgão dentro da Secretaria de Ação Social, como os CRAS, que também dão assistência às mulheres, no sentido de secretaria, através dos CRAS, elas fazem cursos, oferecem cursos às mulheres, para que as mulheres possam realmente ter uma profissão, né? Posso desenvolver uma profissão para que desta profissão elas possam ajudar no sustento do lar. Isso ajuda muito para que isso aí é um dos combates à violência, porque quando elas trabalham e ajudam no sustento do lar, a violência também ela tende a diminuir. Estamos ao vivo no Xeramubim na tela da tvpompeia.com. Olha, Dona Isabel é conhecida na cidade de Xeramubim, na zona rural e em vários lugares como a delegada da mulher. Dona Isabel, a senhora já, na sua conversa, no seu atendimento, já evitou alguma ocorrência, algum problema a evitar de ir para a Polícia Civil? Já teve situações desse tipo? Várias situações. Nós já recebemos, para vocês entenderem, no Conselho de Mulheres, e eu lá que recebo a mulher quando denuncia, né? Nós já recebemos todo tipo de violência contra a mulher. Agora, é preciso que a gente receba, analise, notifique, verifique para onde é que a gente tem que encaminhar, qual é o certo, qual é o errado. Tem que encaminhar e tem que saber para onde. E tem que saber também orientar aquela mulher da melhor maneira possível. E nós notificamos o homem também. Muitas vezes elas chegam para dizer que ele é bastante violento, que ele está ameaçando de morte e outras coisas mais. Dizendo que ela tem que se afastar do lar, que a casa é dele e tal e tal. Então, é preciso que a gente tenha conhecimento jurídico e outros conhecimentos para que a gente possa mostrar para a mulher e para ele, quando ele é notificado e ele vai ao conselho, mostrar que não é por aí. Então, quando a gente mostra a lei, mostra tudo direitinho para ele, que quem tem que se afastar do lar não é ela, e sim é ele que é o agressor, e que o juiz pode pedir um afastamento do lar com as protetivas, e que pode ser decretada a prisão preventiva. Então, assim, ele realmente toma conhecimento desta lei e ele já fica com mais cuidado e já pensa diferente. Muitas vezes ela diz, o meu marido, o meu companheiro, disse que eu tenho que sair da casa, né? Então, assim, elas muitas vezes não têm também conhecimento e a gente explica e orienta que não, ela não tem que sair. Ele quem tem que sair com o juiz que pede para ele se afastar. Mas quando eles vão ao conselho, que a gente notifique, que a gente mostra e explica, eles entendem. E muitas vezes eles dizem, não, eu não quero ir para a justiça, eu prefiro me afastar, de livre e espontânea vontade, com essa orientação, porque pela justiça vai ter um processo, eu poderei ser processado por isso, por isso. E a gente explica também na questão da pensão alimentícia, que o juiz decreta a pensão alimentícia provisória, né, quando é no caso do afastamento do lar,
E então eles ficam com medo de tudo isso e eles acham que se a lei funciona dessa maneira, eles não têm outra saída, né? Então eles acatam aquela nossa orientação e vem dando certo, viu? Delegada Dona Isabel, eu pergunto onde é que fica o Conselho da Mulher e que outros conselhos funcionam no prédio? Olha, lá é a sede dos conselhos, na Virgínio Barbosa, número 37, no centro, em frente à Praça João Paulino, e é vizinho ao CREAS, né? O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é quem é diretamente ligado ao nosso conselho. Então, lá tem o Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, não, que também é fundamental o Conselho do Idoso. Nós sabemos que existe muita violência para o idoso, para com o idoso, e lá nós temos o Conselho do Idoso. E temos também o Conselho de Assistência, né? Lá tem o Conselho, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, Conselho de Assistência, todos estão funcionando nesse prédio. Delegada Dona Isabel, o apoio do ex-prefeito Edmilson Júnior, como é que foi para o Conselho? Foi expressivo? Foi imenso? Como se avalia? Olha, eu me sinto muito feliz quando se fala no prefeito Edmilson Júnior. Foi um grande prefeito, maravilhoso, e foi ele quem criou o Conselho de Mulheres, tá? Foi na gestão dele, ele tinha um olhar bem direcionado para o Conselho de Mulheres, era muito dedicado e sempre nos deu o maior apoio, sabe? Eu fui muito feliz porque... Feliz demais por ter começado no Conselho com o apoio de Edmilson Júnior. O doutor Edmilson Júnior foi fundamental nesse crescimento desse Conselho, no apoio ao Conselho. Foi maravilhoso, ele fez de tudo, né? E os que sucederam também têm dado sempre o maior apoio. Dona Isabel, do Conselho da Mulher, já tem se articulado momentos aí com o prefeito interino Cleber Pavone ou ainda vai ter um momento conversando sobre o Conselho da Mulher? Não, eu já estive com ele, mas não foi com as conselheiras, mas ele me recebeu muito bem, o prefeito interino Cleber Pavone nos recebeu muito bem, conversamos muito, ele conversou muito, eu conversei a respeito do conselho, do trabalho do conselho, e ele me deu o maior apoio, né? Muito apoio ele deu no momento que eu estive lá e está dando ao conselho. Como seguindo aqui, voltando à linha da entrevista, eu pergunto, já que a senhora fala muito bem de família... Lei Maria da Penha, Xeramubim, Conselho da Mulher. O que é a violência contra a mulher? O que é que se caracteriza a violência contra a mulher, Dona Isabel? É qualquer dano, né? Ou omissão moral, psicológico, sexual, físico, patrimonial, né? Então, qualquer coisa nesse sentido. Por exemplo, se o homem bate na mulher, se ele puxa o cabelo, se ele belisca, é violência física. Se ele diz palavrão e tudo isso aí também é violência moral, calunia, violência moral. Se ele mexe com a autoestima dela, humilha, também é violência psicológica, né? Patrimonial, muitas vezes o homem quebra algumas coisas dentro de casa, empurra a porta, quebra o cadeado, né, da casa, rasga os papéis, a roupa dela, violência patrimonial. E sexual, quando ele quer manter um relacionamento sexual sem que ela queira, mesmo que ela seja esposa ou companheira. E eu pergunto a Dona Isabel Saravia, que preside o Conselho, é conhecida pelo povo de Xeramubim como delegada da mulher, a sua relação com os delegados de Xeramubim da Polícia Civil, como tem sido? Tem sido uma relação muito boa, precisa? Olha, quando a gente precisa, eles sempre nos atendem muito bem. Os delegados que passaram por Xeramubim têm sido ótimos e os policiais também. Eu nunca encontrei nenhuma dificuldade em nenhuma porta de nenhum órgão que eu bati para resolver problema da mulher. Em todos os órgãos em que Xeramubim, seja da sociedade civil ou da pública, geralmente nos atendem muito bem, porque é o seguinte, o conselho ele não faz nada sozinho, né? Tem que ter todos esses órgãos, né, para que a gente possa trabalhar. E os órgãos reconhecem o trabalho do conselho e sabem que é importante esse trabalho para que a gente resgate e combata a violência contra a mulher no nosso município. Dona Isabel, delegada da mulher, a gente pergunta, a mulher que está nos vendo no Ceará, no Brasil, no mundo, ela pode contar com a sua atuação em casa, no meio da rua, no seu telefone celular, em qualquer lugar, a senhora está sempre disposta a defender a mulher? Olha, eu costumo dizer que muitas vezes eu saio de casa e para chegar em casa, para chegar no trabalho, eu não posso chegar na hora, porque da minha casa até o trabalho, sempre vão me parando, sejam as mulheres. E muitas vezes eu digo,
eu digo, olha, lá no conselho, eu não posso resolver esse assunto assim, mas muitas vezes eu tenho que orientar, né? Então, é assim, na minha casa eu não posso receber assim, porque é um negócio muito privado, né? Tem que ter sigilo total, então esse trabalho tem que ser realizado dentro do conselho, por questão de ética e de sigilo. E algumas mudanças, dona Isabel, em relação ali da Maria da Penha, porque às vezes a mulher denuncia e família ou qualquer pessoa sensibiliza a companheira para retirar a denúncia. Existem essas mudanças na reforma? Existe sim. Porque antigamente a mulher ela fazia a denúncia, né? Quando o agressor o agredia, né? Fisicamente, principalmente, ela ia à delegacia e fazia um BO, né? E em seguida a família pedia, não faça isso não, que ele pode ser preso, ele pode ser processado e tal e tal. E ela ia lá e retirava a queixa. Com a nova lei, com as mudanças da Lei Maria da Penha, é o seguinte, a mulher só pode retirar a queixa na frente do juiz, só se ele achar que deve. Porque é o tipo da coisa, o homem de repente corta a mulher, bate na mulher, só falta matá-la, e aí retirou a queixa, pronto, fica por isso. Não. Então o juiz é que deve saber, porque se ele achar que ele é um agressor, para valer mesmo, que ele puder até depois matá-la, quer dizer, é uma responsabilidade grande para o juiz que vai dizer, poxa, eu vou liberar. Não, o juiz é que sabe se deve liberar ou não essa questão desse processo. Né? E o tempo de prisão é afiançável ou inafiançável, dona Isabel? É de 3 meses até 3 anos, né? Se a mulher for deficiente, ainda aumenta 1/3 da pena, tá? Aumenta para dar para 4 e pouco anos, né? E fiança também depende do delegado. Por exemplo, se o delegado achar que o agressor é caso, ele tem que levar para a prisão, porque o caso é muito sério, ele não vai liberar. Ele nem diz, não quero fiança não, porque ele é perigoso. Ele pode voltar e matar a mulher. Quer dizer, é uma responsabilidade para o profissional, ou seja, o delegado. Ele tem que analisar direitinho se vale a pena receber a fiança ou não, depende do caso. Dona Isabel, a senhora que é mulher, que atua no Conselho da Mulher, existe uma diferença do papel do delegado para a delegada quando o assunto é violência contra a mulher? Depende do profissional. Eu costumo dizer, se eu sou uma profissional e eu entendo da lei, e eu tenho ética, e sou profissional para valer, eu não vou, como, por exemplo, se eu for um delegado, eu não vou defender aquele agressor só porque eu sou homem, vou ter um jeitinho mais só porque é homem, não. Se eu realmente se ele for um delegado, um profissional de verdade, ele não vai levar a que aconteça, não. Então, tanto faz ser delegada mulher como ser um delegado homem. Agora, a diferença é o seguinte, por exemplo, se uma delegada, ela foi escolhida para ser delegada da mulher, não é que ela tem que defender a mulher porque o trabalho dela é esse, mas ela é uma delegada especializada no caso para a mulher, só para a mulher. E ela tem uma equipe só para defender a mulher. Em relação à delegada, a gente passa agora para a questão do juiz. E as medidas protetivas, dona Isabel? Medidas protetivas são excelentes. Quando o juiz decreta o afastamento do lar com as medidas protetivas, muito bom. E os homens precisam ter muito cuidado com isso aí. Por quê? Porque essa medida, dentro dessa lei, foi fundamental e é muito bom. Porque quando a mulher sofre a violência, né? Ela faz todo o procedimento na delegacia, de lá é instaurado o inquérito, vai para o fórum, e dentro de 48 horas, o delegado pede o afastamento do lar com as protetivas. Tá? Por quê? Porque se for levar muito tempo, dá tempo para ele ir lá e fazer alguma coisa com a mulher. Então, ele pede afastamento do lar, ele se afasta do lar, né? A polícia vai lá, tira ele do lar, então, se ele sai, não precisa nem a polícia ir. Sai e a mulher é reintegrada ao seu lar. E tem uma coisa, por exemplo, o que é o afastamento do lar com as protetivas? Ele fica afastado, o juiz lá determina tantos metros da casa, tá? Ele não pode frequentar a mesma sociedade que ela frequenta, os lugares que ela frequenta, e nem das testemunhas. E o juiz ainda decreta a pensão alimentícia provisória antes de sair a oficial, porque as crianças não podem ficar com fome, né? Tem que se alimentarem. E poderá ser decretada uma prisão preventiva se ele insistir em tudo isso aí. Eu pergunto a dona Isabel, delegada da mulher, já teve no seu gabinete lá algum momento em que os ânimos acirraram, a senhora teve que ficar de pé, bater na mesa, pedir calma e se resolver com uma conversa? Olha, eu fico muito à vontade para falar disso aí. Eu até uma vez eu vi uma delegada, foi no Piauí. Ela faz o trabalho que a gente faz no conselho, de receber o agressor, conversar, orientar.
E eu disse, olha, eu só não faço melhor do que ela porque eu não sou delegada oficial. Porque se eu fosse delegada, eu faria igual a ela ou melhor porque eu era delegada. Mas eu sou uma conselheira, né? Mas se eu fosse uma delegada, eu faria até melhor do que ela, porque eu tinha o poder de prisão, né? Mas eu quero dizer que eu fico muito à vontade para falar desse assunto, porque os homens, quando chegam ao conselho, eles não, com a conversa, eu os recebo muito bem, mas eu oriento, eu digo para eles assim, não sou eu, Isabel, que estou dizendo isso aqui, não, é a lei. A lei funciona assim, 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 assim. Aí fala de outros assuntos, a gente tem que ter vasto conhecimento para poder ter critérios, né? Para poder ter argumentos, para poder falar para aquele homem e também a gente tem que falar as coisas certas. Não se pode falar para o homem ou para a mulher de coisas que não existem. A gente tem que falar a verdade, quer dizer, eu dou o mel e dou o fel também. Porque não adianta eu ficar com arrudez e dizer que vai ser bonzinho. Não vai acontecer nada, vai acontecer, meu senhor. Se o senhor fizer isso, vai acontecer isso, 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 porque é a lei que manda, não sou eu. Então, assim, e eles, em nenhum momento eles ficam irritados de maneira alguma, pelo contrário. Eles voltam para me pedir orientação, não, dona Isabel, qualquer coisa eu volto aqui. E acatam que eu estou orientando muitas vezes, né? Então o conselho tem resolvido muita coisa que até Deus duvida. Já estamos ao vivo na tela da tvpompeia.com e o Quixeramobim no ar até às 18 horas, conversando com a Isabel Saraiva, preside o Conselho da Mulher de Quixeramobim e é conhecida por toda a população como a delegada da mulher. Dona Isabel, o Conselho e a senhora têm apoio de qual instituição a nível de Estado? A nível de Estado, nós temos a Coordenadoria de Políticas do Estado do Ceará, que a coordenadora é a doutora Mônica Barroso. Então, o apoio que nós temos através do governo do Estado, o governador Cid Gomes, ele tem dado total apoio através da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres do Estado do Ceará, através da doutora Mônica Barroso, em conferências, em reuniões, em capacitações. E a gente sempre está em contato. Tudo que a gente faz no Conselho, a gente sempre está transmitindo através de e-mails para que a coordenadoria tome conhecimento que o nosso Conselho está funcionando e está atuante. Dona Isabel, a senhora que é delegada da mulher, conhece a imprensa em Fortaleza, capital. Qual a importância que a senhora vê no momento da TV Pompeia com a ligação nesse dia com o Conselho da Mulher? Olha, não só a TV Pompeia, mas você como repórter da TV Pompeia, né, e outros da imprensa que tem dado total apoio, porque eu acho que a imprensa é fundamental nessa questão da divulgação da lei, do nosso trabalho, importante demais. E a TV Pompeia, nesse momento, cada vez mais está crescendo, porque é importante a TV Pompeia divulgar a Lei Maria da Penha, o trabalho do Conselho, o combate à violência em nosso município. E a senhora, como preside o Conselho da Mulher, em relação às medidas que a senhora falou no primeiro bloco, quais são as condenações com relação às medidas protetivas? O homem ele pode ser preso em flagrante, né? Ele pode ser preso pela preventiva, né? Também, que ele pode ser preso em flagrante na hora que ele está cometendo o ato do crime, né? E depois, através quando a mulher denuncia, ele pode ser decretado na prisão preventiva, né? E outras medidas, né, que tem. Delegada da Mulher, Dona Isabel, já teve casos de casais na reunião, no momento lá com a senhora, estarem se separando, chegando lá no gabinete já com a decisão e de repente se reconciliam e depois volta para agradecer? Com certeza. O Conselho já tem feito várias reconciliações, né? Muitas vezes a mulher chega para denunciar que não suporta mais viver ao lado do homem, que não lhe respeita, que faz isso, não faz aquilo. E quando a gente notifica o homem, que a gente conversa, que a gente orienta, que a gente fala de família, dos filhos, do exemplo que o pai tem que dar para com o filho, com a separação, é desastrosa a separação, porque desagrega a família. E os filhos muitas vezes enveredam pelo caminho da prostituição e da droga e outras coisas mais do crime. E quando a família é ajustada, é mais fácil de se conduzir aqueles filhos para o caminho do bem. Então, o Conselho faz esse trabalho, né? E muitas vezes o homem gosta da mulher, às vezes é só falta de uma orientação e a gente faz a reconciliação. Muitas vezes elas voltam e eles também para dizer que estão muito bem. Delegada Dona Isabel, a Justiça de Quixeramobim, seja a Polícia Militar, Civil, o Fórum, a Promotoria, o Juiz, alguém da lei
já lhe parabenizou pelo seu trabalho? Eu já estive, houve uma audiência pública aqui há uns 2 anos atrás, com o secretário de Segurança do Estado, e estava presente o nosso promotor, doutor Hugo, o doutor Enéas, tinha o secretário de Segurança, tinha prefeito, tinha outras autoridades, sabe? E o doutor Hugo fez questão de mostrar lá na hora, na estatística, que o conselho que em Quixeramobim a violência não era tão não tinha tanta violência, porque existia um conselho e a presidente Isabel Saraiva que fazia um trabalho maravilhoso. Eu me engrandeci muito, porque não sou eu sozinha, né? É um conjunto, mas ele fez questão de citar meu nome e eu fiquei envaidecida de saber que o meu trabalho estava dando resultado e combatendo a violência no nosso município. Delegado, já teve caso no seu gabinete lá, no Conselho da Mulher, que a mulher dizia, olha, não chame meu marido não, que ele é violento, ele é alto, ele bate nos meninos, ele é conhecido no bairro. Já teve caso assim? A senhora, por algum momento, passou assim, digamos assim, um certo temor em receber? Não, de jeito nenhum. Muitas vezes as pessoas me perguntam, você é corajosa, né? Você não tem medo de jeito nenhum. Por quê? Porque quando a gente notifica o homem, a mulher diz, ela diz, dona Isabel, mas esse homem ele é tão violento, eu acho que a senhora não vai dar jeito, não. Ele é muito ruim e ele é violento. Eu digo, olha, 99% eu lhe digo que nós vamos dar um jeito. Eu só não digo 100%, porque eu não vi o homem aqui ainda, mas deixa ele vir. Fique quietinha, né? Então, orientação, que ela fique lá no canto dela, não diga nada. Deixa ele chegar. Primeiro aqui, quando ele chegar, porque quando ele recebe a notificação, ele pode ficar zangado, mas quando dá notificação para ele chegar até aqui, aí o negócio melhora. Então, quando eles chegam, que a gente conversa, orienta, fala de família, da lei, do que pode acontecer com ele muda. O que ele estava faltando, como eu disse, é de uma orientação. É a orientação que eles estão faltando. É ser bem tratados, bem orientados, esclarecidos. Muitas vezes não tem alguém que oriente. Isso que é fundamental. E aí eles voltam, e elas voltam para dizer, né? Elas retornam dizendo que melhorou e que ele não vai mais fazer. Eu digo que muitas vezes elas me encontram nas ruas. E aí, dona Isabel? Eu digo, e como é que está? Está tudo bem? Eu estou no mal de rosa. Eu digo, e por quê? Desde que a senhora mostrou a Lei Maria da Penha. Quer dizer, então, isso é fundamental. O internauta, delegado Isabel, que está nos vendo agora na tela da tvpompeia.com, pode estar se perguntando, no Conselho da Mulher tem todo um arquivo de ocorrências, na hora que ele é atendido lá, ele já fica fichado, embora sem uma ampliação maior, sem uma dimensão maior, mas ele fica registrado lá no Conselho? Tudo é registrado em formulário próprio, assinado por ele e pela presidente que recebe a denúncia. Tanto da mulher como a do agressor, né? Quando ele vai dar a sua versão. É tudo registrado, com endereço, com os documentos, tudo direitinho, onde mora, quantos filhos tem, o que faz, quantos anos tem. Quer dizer, a ficha é completa, né? E depois vem o histórico da história do que ele está dizendo, porque a gente tem que botar no papel o que ele diz, né? Eu não posso, de maneira alguma, botar lá o que eu quero, nem o que ela quer. Na denúncia dela, ela diz o que aconteceu, e ele vai dar a versão dele, e eu escrevo lá e ele assina. Muitos deles não negam, porque a gente, eu fiz administração, né? Não sou advogada, eu sou administradora de empresa, e a gente faz cadeira de direito e de psicologia também. Então, a gente entende um pouco de psicologia. Então, a gente tem que ter tudo isso, todo esse conhecimento, para que a gente possa extrair do homem o que realmente ele está falando, se ele está falando certo ou se ele está mentindo. Delegada dona Isabel, já teve casos que a mulher chegou para denunciar o esposo, o cônjuge, e lá, em vez dela chegar para denunciar, ela chorou muito, pensando que vai ter que voltar para casa, a violência. Como a senhora conviveu com toda essa situação, em meio às lágrimas, a nervosismo da mulher em denunciar o amante, ou companheiro, ou esposo? Já demais. Só que a gente tem que estar preparada para não se envolver, porque se a gente se envolver, ela vai chorar também, né? Então, eu não posso me envolver. Eu tenho que trabalhar dentro de uma ética e dentro de um certo equilíbrio para que eu não me envolva. Se me envolver, eu não posso fazer meu trabalho. Então, o que eu digo? Muitas vezes eu digo, olha, enxugue as lágrimas, depois a gente conversa. Não chore por homem, não, de maneira alguma. Assim como também digo para os homens, que já chegou homem chorando também no meu gabinete. Chorando, derramando as lágrimas. Eu disse, não chore, eu vou lhe dar um remédio, você não vai tomar mais esse remédio aí, não. Chegou um dia um homem que ele chorava muito, né? E já vinha do CAPS, porque ele estava muito depressivo, porque a mulher não queria mais ele. E ele estava doente a ponto de querer se suicidar. Até para isso eu tenho que ter esse trabalho. E o que eu fiz? Deixei que ele chorasse,
E em seguida eu disse para ele, agora você vai enxugar as lágrimas. Quando você enxugar as lágrimas, que se calar, eu vou lhe dizer qual é o remédio. E aí, quando ele enxugou as lágrimas, eu disse, agora eu vou lhe dar o remédio. Olha, você pode até tomar esses remédios aí, mas você vai tomar os remédios que eu vou lhe dar. Aí isso vai ficar bom. E aí eu comecei a falar o que eu sei, né? O que eu devo falar para ele. Procurei arranjar de volta, novamente, consegui o trabalho dele de volta, que ele estava sem trabalhar, pedi ao empresário que arranjasse o trabalho dele pelas condições dele, né? Falei mais ou menos o que estava acontecendo com ele, ele disse que o emprego dele estava lá. E aí eu levei ele novamente para o médico, né? E comecei a dizer para ele que ele tinha que resgatar a dignidade dele, levantar o alto astral, se arrumar não só por fora, mas por dentro, e começar a se valorizar. Porque tanto homem como mulher tem que se valorizar, porque senão ninguém valoriza, né? Ele começou a melhorar. Com uma semana ele voltou ao conselho, já estava trabalhando, né? E já estava feliz da vida e não estava mais ligando para a mulher. E com o tempo a mulher viu que ele se valorizou e voltou para ele. E hoje eles estão felizes. Como é que a senhora sente em poder contribuir com a instituição tão importante que é a família, em saber que a pessoa vai para o gabinete da senhora lá, presta uma separação, abandonar tudo, separar os bens, em outros casos, cortar o cordão umbilical e de repente a senhora conseguir trazer o sorriso e resgatar uma união conjugal? Olha, eu me sinto muito feliz. E quero lhe dizer que eu, quando estou sentada lá naquele gabinete para atender as mulheres, muitas vezes, às vezes a gente pensa que... em nenhum momento eu penso que não vai dar certo, que eu não vou resolver. Sempre eu acho que tem condição, tem uma saída para se resolver. E eu tenho resolvido. De uma maneira ou de outra, ou separando ou juntando, eu tenho resolvido. Graças a Deus. Eu não sozinha, com todos os órgãos, né? Eu não trabalho sozinha, é uma equipe. Né? É o CREAS, é o CRAS, é a Ação Social, é a Saúde, é a Educação, é o CAPS. Quer dizer, é uma gama de instituição que envolve também um Conselho de Mulheres para que dê certo. Se eu não tiver todos esses profissionais a meu lado, é difícil da gente trabalhar. Então, tem que ter o psicólogo, tem que ter a assistente social, tem que ter o delegado, tem que ter o promotor, tem que ter a defensora, tem que ter o advogado, né, que defende a mulher. Então, todos eles são fundamentais. Uma vez eu estava num gabinete, trabalhando, e estava um casal lá brigando por a questão dos bens. Tinha que dividir a casa. E ele dizia, né, porque isso não é trabalho do conselho, mas a gente encaminha para o fórum, né? E então o nosso trabalho é aconselhar, orientar, né? E dizer qual é a porta que tem que bater. E eles começaram a brigar porque ele queria dividir a casa. E o que foi que eu disse? Não, ela disse, mas se eu dividir a casa, a metade não vai dar para morar com meus filhos, que vai ficar uma casa pequena, eu não tenho condição. E eu peguei o telefone e liguei para o doutor Enéas, que é da vara da criança e adolescente, né? Ele trabalhava aqui. Ele prontamente me atendeu, né? Veio ao telefone, eu disse que era a presidente do Conselho de Mulheres, e eu expliquei para ele. Doutor, olha o que está acontecendo, o que a gente faz? Esse casal está assim, 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 a gente queria aconselhar para ver o que pode fazer. Dona Isabel, diga para eles que existe uma brecha na lei que a gente pode fazer um acordo. Por exemplo, se a metade da casa, a gente pode transformar, a metade da casa que ele tem direito, a gente pode transformar em pensão alimentícia, e a casa fica toda para ela. E foi fundamental, nunca mais eles voltaram. E uma vez eu me encontrei com ela no conselho, porque ela disse, nunca mais ele falou em vender casa nem dividir. Em relação aos casos, delegada Dona Isabel, já houve situação em que o caso foi muito forte. A senhora já teve algum telefone, alguma situação de alguém dizendo que a senhora não devia ter estado do lado da mulher, não devia ter intervido? Já teve caso desse tipo? De jeito nenhum. Nenhum homem fez isso até hoje, graças a Deus. Por quê? Porque a gente sabe orientar, né? É fundamental a orientação, a gente saber tratá-los muito bem. Porque muitas vezes o homem, ele não tem assim um tratamento. Eu acredito assim, por exemplo, se a delegacia hoje em dia tivesse uma equipe multidisciplinar, certo? O agressor, antes de ir para o delegado, ele passasse por um psicólogo, um assistente social e recebesse uma orientação, principalmente na questão da família, talvez ele não fosse tão agressivo. Já estamos ao vivo na tela da TV Pompeia.com. Eu quis Xeramubim no ar, conversando com a Dona Isabel Saraiva, delegada da mulher em Xeramubim. Dona Isabel, como o Conselho da Mulher, como a senhora como mulher recebeu a notícia do falecimento da Dona Aldamira, ex-prefeita, uma mulher atuante em Xeramubim? Olha, a gente sentiu bastante, porque ano passado o Conselho de Mulheres fez uma homenagem a ela, né? A primeira prefeita do Brasil, né? Que foi pelo voto, né? Voto direto.
E a gente ficou chocada, porque de repente ela faleceu, mas nós sabemos que ela era uma grande mulher e que muito fez pelo povo de Quixeramobim. Nós sabemos que a casa dela, todo dia, era cheia de gente. Por quê? Porque ela era uma pessoa amável, uma pessoa maravilhosa. Eu pergunto a Dilma, como presidenta do Brasil, ela fez alguma pasta para que a mulher possa ser amparada e ser lembrada? Pode. Não só ela, mas desde o presidente Lula, que foi criada a Secretaria de Política para as Mulheres, né, no Distrito Federal. E é através dessa secretaria que muitas coisas já têm acontecido em favor da mulher, né? Aí vem as coordenadorias de mulheres dos estados, né? Nós temos aí as conferências não só municipais, mas estadual e federal, né? E são através das conferências que nós apresentamos propostas a nível municipal, depois para estadual e depois para federal. As propostas chegam até a nível federal em favor da mulher, né? A gente propondo algumas coisas em favor da mulher, do combate à violência, da assistência à mulher na saúde, na educação, na justiça. Em todos os sentidos, essas propostas vão lá a nível federal, né? Para que o governo, através do Congresso, possa votar, né, leis que favoreçam a mulher, seja na combate à violência, mas também em todas essas outras áreas. Dona Isabel Saraiva, delegada da Mulher, já tem internauta perguntando em relação à Lei Maria da Penha. Essa lei também abrange o sexo masculino? Não. A Lei Maria da Penha é violência doméstica contra a mulher. A única coisa que tem é que, no caso da mulher, que ela é lésbica, então ela tem direito. Por exemplo, se uma mulher tem outra namorada e ela uma bater na outra, entra na Lei Maria da Penha, também está na lei. Quer dizer, ela também pode denunciar que foi violentada pela sua companheira. E a pessoa pergunta qual seria a defesa dele, o homem, sendo agredido pela mulher? Quais são os caminhos? É uma lesão corporal como qualquer outra, né? Quer dizer, é um crime como qualquer outro, né? Mas não é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é específica, é violência doméstica contra a mulher, né? Somente. Dona Isabel, quais são as violências mais comuns em Xeramobim? É a surra, é o murro, as palavras? Quais são as violências mais comuns em Xeramobim? A violência mais comum em Xeramobim, essa é a violência moral e psicológica, certo? A física, geralmente o homem tem medo de fazer a violência física, ele se afasta um pouco e diz, não vou fazer não, porque tem a lei, você quer me denunciar na Lei Maria da Penha. Então, assim, eles têm muito medo de fazer a violência física. Quando chega a violência física, é porque já chegou ao extremo da violência dentro do lar, né? Quer dizer, as brigas, as confusões e tal, para se chegar a, de fato, a violência física. Dona Isabel, dá para atender quantos casos num dia, diante de fatos e ocorrências na cidade? Geralmente, às vezes, tem dia que tem 3, né? 2, 3, 4, sabe? Assim, por dia. É nessa faixa, mais ou menos, sabe? Mas elas nos procuram para tudo. Qualquer coisinha, elas correm no conselho. Percebe-se aqui que a dona Isabel é uma mulher espirituosa, determinada, corajosa. Dona Isabel, delegada, qual a sua religião que você profere? Bem, eu sou católica. Nasci no catolicismo, me criei na Igreja Católica, né? Embora que eu também admire muitas outras religiões, né? Uma das que a senhora falando para a gente dos bastidores, a questão do conhecimento, né, do espiritismo, eu estava até lendo um livro que tem a concepção que eles tratam diferenciado em relação ao passamento dessa para outra vida, né? São situações de cada religião e de cada teólogo ou pensador. É a religião espírita, né? Eu já li muito e até já frequentei. E eu tenho um certo conhecimento, né, do espiritismo, apesar de ser católica e ter me criado no catolicismo, mas eu tenho um certo conhecimento, já li muito, e muitas coisas eu acho certo no espiritismo, né? Embora que eu não pregue, né? Dona Isabel, delegada, existe a importância da religião na hora da pessoa, do casal, ter que lhe ouvir? A religião contribui? A pessoa, quando ela é preparada, quando ela vem de
do meio católico, evangélico ou qualquer outra situação repercute, influencia muito? Eu acho que quando a gente tem uma religião, significa que tem Deus no coração. Embora que lá a gente receba as pessoas independente de ter religião A, B ou C. Não importa a religião, o que importa é Deus, né? É Jesus. Então, isso que é importante. Agora, a sua religião também, eu acho que as pessoas precisam ter uma religião. Porque quem tem uma religião tem Deus no coração. E pensa diferente. É essa reforma interior através de uma religião. Eu acho que um dos maiores freios sociais se chama religião. Delegada Isabel, quanto tempo passou a Maria da Penha lutando, correndo atrás desse espaço para essa lei existir, para ser reconhecida em Brasília, para estar em Xeramobim hoje? Maria da Penha lutou muito. Por isso que o presidente da República achou que ela deveria ser chamada de Maria da Penha, Lei Maria da Penha. Porque ela lutou quase 19 anos para que o agressor fosse punido, né? O que foi que ela fez? Através de ONGs, de conselhos, de mulheres, né? Através de deputados que também se sensibilizavam com a causa, né? Levaram a esta lei. Foi preciso escrever para os direitos humanos dos Estados Unidos, através da OEA, Organização dos Estados Americanos, contar a história de Maria da Penha, do sofrimento, e que o agressor não tinha sido punido, para que os direitos humanos mandassem uma carta para os direitos humanos no Brasil, comunicando por que o Brasil, no caso, o Estado do Ceará, não tinha punido esse agressor e obrigando o Ceará a punir esse agressor. Foi aí que as autoridades do Estado, então, se manifestaram e procuraram punir o agressor. E ele ainda ficou preso 2 anos em regime fechado. E a gente pergunta, dona Isabel, delegada da mulher, tem assim porcentagem de quantos casos você envia para a justiça, para a delegacia, ou quase não existe diante do seu trabalho no conselho? Não, a gente é muito pouco, porque os casos que a gente, por exemplo, se for um caso mais grave, por exemplo, se eu analiso, verifico, e não pode ficar só a nível de conselho, então a gente encaminha para o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Lá tem a mulher passa por um psicólogo, por uma assistência social, para avaliar, né? E um advogado, né? Também tem um advogado, e lá eles verificam. Se precisar, por exemplo, se o agressor for caso como se diz, ele estiver muito agressivo e for caso de ameaça, que poderá até haver um crime, eles encaminham para a delegacia de polícia, sim. E de lá, instaurado, ela faz o BO, acompanhada do advogado do CREAS, e instaurado o inquérito e envia para o fórum. E muitas vezes pede o afastamento do lar. O internauta está nos vendo aí, acompanhando a entrevista com a dona Isabel Saraiva, presidente do Conselho da Mulher. Ela é conhecida do povo de Xeramobim como delegada da mulher pelo seu trabalho, por cuidar do Conselho muito bem. E eu pergunto, a pessoa está nos vendo agora na internet, quais as pessoas que poderão ser punidas com a lei da Maria da Penha? O marido, né? O companheiro, né? O ex-marido, tudo que é ex. O ex-marido, o ex-companheiro, o namorado, o amante, o ex-amante, né? O homem, ele poderá ser punido também quando ele agredir até uma empregada, porque todo homem que conviveu com aquela mulher, seja a empregada secretária do lar, seja a vizinha, né? No trabalho, se você conviveu com aquela mulher no trabalho, depois você briga, bate nela, esculhamba, coisa assim, você conviveu com aquela mulher. Homens que conviveram com a mulher. Então, entra na Lei Maria da Penha. Agora, se o homem passa pela rua e dá uma topada numa mulher, né? E dá um tabefe nela, ele nem conhecia. Quer dizer, ele não teve nunca nenhum envolvimento com ela. Então, depende do delegado. Mas eu acho que nesse caso não tem nada a ver com Maria da Penha, porque ele não tinha nenhum envolvimento com aquela mulher. Ele conheceu naquele dia, naquele momento, quer dizer, ele conheceu não. Deu uma topada e ficou com raiva dela, deu um tabefe nela. Mas ele não teve nenhum envolvimento com ela anteriormente. E analisando de forma geral, como a sociedade de Xeramobim, de um modo geral, trata a dona Isabel do Conselho, a dona Isabel que trabalhou no banco, a dona Isabel do Tribuna, a dona Isabel parceira, a dona Isabel uma pessoa que quer o bem da família. Como é que a sociedade tem lhe tratado até hoje? Olha, eu cheguei em Xeramobim em 86 para trabalhar no Banco do Estado de Ceará, né? Fiz o concurso e entrei no Banco do Estado de Ceará. E eu costumo dizer, porque lá no banco a gente atende aquela faixa
média, né? Uma faixa, né, no nível médio. Por quê? Pessoal mais tem professores, bancários, pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, né? E aí você conhece aquela faixa de aquele povo mais abastado. E aí depois você vem para o conselho, você conhece todo tipo, aquele pessoal mais pobre, mais humilde, e também a faixa, né, aquela outra faixa do nível melhor também, que lá no conselho nós recebemos todo tipo de nível, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu conheci o povão de maneira geral. E eu fico muito feliz, porque desde o banco até o conselho, todo o povo de Quixeramobim sempre me acolheu muito bem, desde que cheguei em Quixeramobim. É tanto que eu já recebi até o título de cidadã quixerambinense, né? Com um prazer, foi a vereadora proponente, a vereadora Liduína, com todos os outros vereadores que apoiaram. Então, eu me sinto muito feliz também por isso. E honrada com o título de cidadã. Então, assim, o povo sempre me recebeu muito bem, sempre me acolhe, onde quer que eu chegue, eu sou muito bem recebida, né? Também depende da gente, né? Eu também procuro receber todo mundo bem, tratar todo mundo bem, que eu acho que o ser humano tem que procurar tratar todo mundo bem, receber bem, não botar cara feia. Se você tem um problema em casa, mas você não leva para o seu trabalho. Seu trabalho, você tem a obrigação de receber o ser humano da melhor maneira possível, né? Eu pergunto como é o trabalho da delegada Dona Isabel. Que frase de efeito você pode colocar para o internauta hoje? A senhora tem um trabalho, podemos dizer assim, uma pessoa pacificadora ou é uma pessoa muitas vezes temida por muitos homens que vai ao seu gabinete? De jeito nenhum, eu não sou temida. De jeito, pelo contrário. Eu sou pacificadora, eles realmente, eu recebo eles muito bem, sabe? E eu acho que essa minha trajetória de trabalho tem dado certo, sabe? Eu acho que se todo mundo procurasse pelo menos trabalhar dessa maneira, é claro que eu não sei tudo. Eu aprendo com as pessoas mais humildes eu aprendo, porque é uma troca. Você dá e você recebe, né? Então, assim, a gente precisa ser humilde, ser simples, né? Saber procurar penetrar no campo daquela pessoa para poder você resgatar alguma coisa e você poder ajudar, sabe? É o nosso trabalho do ser humano. E principalmente quando é uma profissional, que é uma conselheira, você tem que ter todo esse embasamento e esses pensamentos dessa maneira para que você possa ajudar o outro. Dê a mão, né? Então, os homens, eles de maneira alguma não são agressivos, eles vão ao conselho, são muito bem recebidos, eles não ficam com medo de ir ao conselho. A gente faz um trabalho para ajudar e não para prejudicar. A gente quer reconciliar e não separar, que é o nosso trabalho, né? Agora, se a separação for melhor do que a reconciliação, nós também aconselhamos, né? Delegada Dona Isabel, os números da violência contra as mulheres, como é que você vê? É preocupante? Tem que se trabalhar isso? Deve ser o quê? Eu acho que a violência ela existe em todos os lares, né? No resto do, porque a violência não é só a física, ela começa com a moral, com a psicológica e depois vai em frente. O que eu acho que as mulheres têm que estar preparadas. Elas têm que procurar conversar, dialogar e ser transparente para com seu companheiro ou marido. Porque se eu não for transparente, não for verdadeira, fica difícil a gente conduzir o nosso lar. Porque se meu marido, meu companheiro que está ao meu lado, eu não posso contar com ele, não posso conversar com ele, eu tenho medo dele, como é que eu vou conduzir minha família? Com medo do marido? O que aconteceu com a Maria da Penha? Ela ficava com medo do marido e ia jogando tudo debaixo do tapete. Não, deixa para depois. Ai, não. Bota a comida das crianças antes que ele chegue, porque quando ele chegar ele vai brigar com as crianças e não deixa as crianças comer o que elas querem. O que aconteceu com a Maria da Penha foi isso aí. E foi crescendo, a violência dele foi crescendo cada vez mais. Não só com a Maria da Penha, mas com as próprias filhas, que eram 3, né? E ela sofreu muito com isso aí. Mas se ela tivesse sido uma pessoa que ela tinha um nível superior, tinha conhecimento, né, de famílias muito boas também, que ela era, de princípios de família e tudo. Então, ela sabia muito bem conduzir uma família, mas ela faltou, foi isso aí. Essa experiência de chegar para o homem e dizer, poxa, vamos educar os nossos filhos de uma maneira diferente. Você está indo pelo caminho errado. Dessa maneira, com violência, as crianças como elas vão se tornar futuramente? Então, é preciso que os pais tenham cuidado com isso. E as mães também. Para que amanhã ou depois os filhos não se tornem um violento, porque ele vai observar tudo isso que o pai está fazendo, mas a gente pode copiar, né? Então, é preciso ter cuidado, que o casal tenha cuidado com isso. E a mulher, principalmente, que a mulher é fundamental no lar, que ela converse com o marido, não fique com medo, converse, dialogue. Porque se eu viver com um homem com medo dele, não vale a pena viver com ele. Dona Isabel, delegada, o que é que faz o Conselho da Mulher ter o respeito que tem? Algumas vezes que eu passei lá, vi a senhora em audiência, ou em reunião, ou conversando, não sei como é a legenda que se usa,
O que é que faz o Conselho da Mulher ter esse respeito que tem na sociedade? Primeiro porque o Quixeramobim, o nosso município, através da prefeitura, de todos os órgãos, eles respeitam o nosso conselho, que em primeiro lugar são eles quem dirigem o nosso conselho. Então, e principalmente o carro-chefe nosso, que é a Secretaria de Ação Social. Então, dão o valor necessário ao conselho, que isso é fundamental. E, em seguida, que os profissionais que trabalham, como eu e as conselheiras, que as conselheiras a gente se reúne uma vez por mês, né, para deliberar, para mostrar o que é que nós estamos fazendo no conselho, quais são as denúncias, né, o que é que está acontecendo, não citando o nome de ninguém, porque é sigilo. Nós não podemos citar o nome de nenhuma que vai denunciar, e nem deles também, mas a gente fala de uma maneira geral, a gente pode falar dos assuntos, o que é que a gente deve fazer, e as conselheiras, elas dão as suas opiniões, como também a gente, através da imprensa, também divulga o nosso trabalho, que é que a gente vem fazendo. E o que faz a gente ficar feliz e o conselho ser respeitado, ter essa dignidade, é justamente o nosso trabalho, o resultado de um trabalho com respeito, com dignidade, com sigilo e com ética. E com todas essas parcerias que chegam junto com o conselho. É isso aí que faz a credibilidade do conselho. Estamos ao vivo na tela da tvpompeia.com e o Quixeramobim no ar, conversando com a delegada Dona Isabel, preside o Conselho da Mulher. Dona Isabel, a TV Pompeia é a única TV no Brasil que tem uma programação online ao vivo, sem muita pauta, sem muita temática, e a senhora, como convidada hoje, está vendo todo o desenrolar da entrevista, todo o contato que se tem. Nós gostaríamos de perguntar à senhora, já que se encontra num veículo de comunicação, que é a TV, quais as figuras importantes da TV que a senhora conhece, também do rádio no estado do Ceará? Olha, tem várias, né? Eu trabalhei no jornal com o Paulo Caran, né, que era jornalista, com o Laerte Bezerra, grande jornalista, sabe? Nós temos aí o nosso Edmar Norões, que é o diretor do Complexo Verdes Mares, é um grande homem, um grande jornalista, e ele faz um trabalho maravilhoso dentro do Complexo Verdes Mares, né? Atuando e organizando, né? Dentro da TV Verdes Mares. Então, são vários, a gente for citar, eu passo de todinho aqui, porque tem muitos profissionais da imprensa em Fortaleza maravilhosos e que têm um talento assim formidável. E a gente fica feliz que um repórter nosso, o Alexandre Lopes, sempre que fala, manifesta satisfação e gratidão à senhora. A senhora conhece o trabalho do Alexandre? Eu em particular, eu quero muito bem o Alexandre Lopes. Eu acho que ele tem talento, é um rapaz muito bom, sabe? Simples, humilde, e está começando, sabe? Ele tem um Estúdio Lopes, eu acho ele batalhador, sabe? Eu acho que ele merece todo esse espaço, ele merece todas as oportunidades. Eu acho que os órgãos de comunicação devem realmente dar oportunidade a esse rapaz. Eu sei que hoje ele trabalha na Rádio Difusora Cristal, né? Em alguns programas, e dirige alguns programas também, e ele está fazendo um trabalho formidável, muito bom. Então, isso significa que ele é um grande profissional, né? Ele tem ética, tem sigilo. Então, assim, eu já conversei bastante com ele, conheço demais, tem grandes qualidades, e eu fico muito feliz que ele tenha sucesso na vida. E a história da senhora com o grupo do Tribuna do Ceará, né? O senador Afonso Sancho, que falava sempre de pessoas como a senhora, que estava do lado dele, fazendo o empreendimento crescer no estado. Olha, eu tinha muita gratidão pelo seu Sancho, né? O presidente do jornal, mas o filho dele, Tamer Sancho, é o diretor-geral da Tribuna do Ceará. Por muito tempo ele foi diretor-geral. Eu tenho muita gratidão por ele, porque ele foi maravilhoso comigo, me deu todo o apoio dentro do jornal Tribuna do Ceará, me ajudou demais, sabe, a crescer dentro do jornal, sabe? Inclusive, quando eu queria fazer cursinhos, ele me dava bolsas, quer dizer, eu nem pagava cursinhos, porque o próprio jornal me dava através dele. O Chico Alves também, que foi superintendente de jornal, também me deu grande apoio. Então, assim, de um modo geral, os funcionários do jornal, eu me dava muito bem com todos. Então, assim, eu adorava o trabalho que eu fazia lá dentro, porque é muito importante quando você trabalha e sente o apoio da direção, de todo mundo. Então, eu senti esse apoio, né? E era valorizado dentro da empresa que eu trabalhava, que isso é fundamental para um profissional ser valorizado, que você produz muito mais.
Eu sou administradora, eu sei disso. É importante que o administrador ele valorize o profissional. Porque quando ele é valorizado, ele produz muito mais. Então, quando eu trabalhei no jornal, eu tinha essa valorização, eu sabia que eu era reconhecida pelo trabalho que eu fazia. Então, eu tenho muita gratidão, principalmente pelo diretor-geral, que se chama Tamé Sancho. Delegada Dona Isabel, essa influência, esses trabalhos, essas amizades, lhe projetou a pessoa que você é para conduzir o Conselho de Quixeramobim em defesa da mulher? Com certeza. Olha, não só a questão do trabalho, mas também a questão da minha família. Minha mãe é Francisca Fontinelli, eu sou filha de Inácio Félix, ele da cidade de Granja, né? Então, meu pai, Inácio Félix dos Santos, ele foi delegado, agropecuarista e era político. Então, assim, um grande homem. E então, esse trabalho de delegado, ele fazia com muita propriedade. Ele era muito sábio, muito inteligente. E ele, como nunca, então, de criança, eu já via meu pai, porque ele foi delegado 20 anos. Então, eu já via meu pai fazendo esse trabalho. Então, ele era muito justo, sabe? Ele era muito justo. E ele era político também e, além de tudo, muito caridoso. Ele ajudava muitas pessoas pobres. Então, eu também nasci vendo, não só meu pai, mas a minha mãe, na condução da família, né? Pessoa maravilhosa, minha mãe, Francisca Fontinelli, da família Fontinelli de Granja, e minhas irmãs, nós somos 9, nós perdemos um irmão que morreu há pouco tempo, mas nós somos uma família unida, né? Uma família que tem princípios, né? E que sempre rege assim pelo bem comum de todos. Então, esse princípio de família nos traz para a nossa sociedade, onde nós atuamos, no nosso trabalho, seja lá onde for na sociedade, esses princípios são importantes. Como Conselho da Mulher, como delegada, por atuar nessa área, Dona Isabel, uma música que a gente ouviu antes de sair para a TV, dizendo que a mulher é sexo frágil. A senhora concorda com essa frase ou não? De jeito nenhum. A mulher não é sexo fraco, de maneira alguma. Eu costumo dizer, às vezes, quando eu estou fazendo palestras, tem homens que me perguntam, e Dona Isabel, por que foi criada uma lei só para a mulher? Por que não criou também uma lei para o homem? Eu disse, olha, você sabe por que foi que não foi criada? Eu muitas vezes eu digo assim, dou uma pausa e digo, quando terminar aqui, eu lhe respondo. E aí eu digo para eles, olha, foi preciso se criar uma lei mais drástica, porque, infelizmente, o machismo perdurou até muito tempo. Agora já melhorou devido à lei. Então, foi preciso se criar uma lei drástica para que o homem reconheça que não existe mais a questão da violência. A violência contra a mulher não existe mais. Os direitos são iguais. E que a questão do machismo já vem da história, da antiga, né? De muito tempo. Então, o homem vem trazendo, né? Embora que hoje, na sociedade moderna, tudo já está melhor, com a lei, mas ainda existe aqueles machistas que acham que tem que violentar a mulher. Quer dizer, que ela, muitas vezes ela não quer fazer algo e ele quer impor, que ela tem que fazer pela força. Então, assim, tem que acabar isso aí. Hoje em dia nós estamos numa sociedade moderna, não tem que existir mais a violência, não vai existir, com o tempo vai parar tudo isso. Então foi preciso se criar essa lei Maria da Penha, porque é uma lei drástica que veio fazer com que o homem fique com o pé atrás. Ele não prejudica a mulher porque ele sabe que tem punição. A senhora é conhecida da gente aqui da TV Pompeia também, podemos chamar de delegada da mulher, quero até esclarecer para o internauta, é um desejo nosso chamar a Dona Isabel delegada da mulher pela a sua desenvoltura em relação à mulher, pelo entender a lei Maria da Penha e por conhecer também vários pontos da lei. Dona Isabel, delegada da mulher, eu pergunto, ainda tem, por conta de Quixeramobim tem mais de 70 mil habitantes, ainda tem muita mulher omissa, levando pisa em casa, puxavão de cabelo, sendo xingada psicológica e sendo cúmplice com o seu companheiro? Tem, nós sabemos que tem. Elas têm medo de denunciar primeiro. Muitas vezes a mulher não tem emprego para se sustentar, aí acha que se denunciar o marido ele vai preso, como é que ela vai se sustentar? Ela tem essa desculpa. E elas ficam com medo também porque eles ameaçam. Eles dizem, se você for denunciar, eu faço isso, faço aquilo, né? Que a gente tem até medo de dizer o nome. Então, assim, e elas ficam com medo, né? Então, eu acho assim, elas têm que tirar o medo e conversar com eles, que não é por aí. Por que que ela vai ficar com medo? Por que que ele vai fazer isso com ela? Por quê? Porque eu acho que o homem se acha dono da mulher. Não, os direitos são iguais, ninguém é dono de ninguém. Eu acho que o homem e a mulher só devem viver junto um com o outro quando dá certo, quando a gente vive bem, quando existe paz, quando existe amor, quando existe cumplicidade no casal, quando existe união, quando existe família. Quando não existe nada disso, não vale a pena se viver junto.
E hoje em dia, o mercado de trabalho está aberto para a mulher está na estatística, nas universidades, muito mais mulher do que homem. Então, as mulheres estão se formando, cada vez mais, estudando, se formando, muito mais que os homens. E no mercado de trabalho, a mulher, ela, hoje em dia, ela tem se saído do mercado de trabalho, assumindo cargo de poder, né? Muito melhor, muitas vezes, do que o homem, porque ela é inteligente e ela tem muita responsabilidade, tem tranquilidade. Então, a mulher já mostrou que nós temos aí uma presidente, né? Nós temos também uma no Superior Tribunal Eleitoral, né? É uma mulher. Então, assim, quantas mulheres não estão ocupando cargos, né? Significa que elas são inteligentes e são capazes. E a senhora, como é que vê a questão da bancada feminina da Câmara, né? Parece que tem 5 mulheres aqui em Xerambim, que é a Claudinha, a Liduína, a Ana Edna, a Terezinha. Tem de 4 a 5 mulheres. Como é esse crescimento e a presença feminina no poder? Formidável, mas só que tem que crescer. A mulher tem que ir mais para o poder. É importante demais a presença das mulheres no poder do nosso município. Importante demais, porque significa que a mulher também está lá. Porque não pode ficar no legislativo só homens, tem que ter as mulheres também. Então, é fundamental. Eu acho que elas são muito bem tratadas aqui, junto com os homens do legislativo, sabe? Pelo que eu já vi, pelas audiências, pelo que a gente vai na Câmara, a gente vê que eles as tratam muito bem. Então, isso é bom, esse relacionamento que a gente vê. Dona Isabel, delegada da Mulher, para a gente finalizar, eu quero perguntar o horário de funcionamento lá do Conselho, para que o internauta possa conferir também. Olha, o Conselho funciona das 7h30 às 11h30, e depois a gente volta de 1h30 às 17h, de 13h30 às 17h30, né? E, às vezes, a gente tem que fazer algumas visitas domiciliares, mas aí a gente faz com CREAS, né? Às vezes, eles não vêm, a gente tem que ir, né? Porque a gente não pode deixar o trabalho pela metade. Se a mulher denuncia e o homem não vem, e aí como é que fica? Então, a gente tem que ir lá, também, em loco, verificar, visitar, né? Através do CREAS, né? Dona Isabel, delegada da Mulher, as suas considerações finais, o seu agradecimento, o que você possa ressaltar ainda que a gente não perguntou. Eu quero, de antecipadamente, agradecer, desejar à senhora uma boa festa de Santo Antônio, um bom retorno ao seu trabalho, à sua residência, e dizer que a tvpompeia.com está aqui à inteira disposição para o Conselho da Mulher e para a senhora precisando divulgar o seu trabalho. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à equipe da TV Pompeia e, em particular, a você, Leivan, que nos fez um convite, né, para que eu pudesse vir aqui mostrar o nosso trabalho, né, informar como a gente funciona, como funciona o nosso conselho. Então, a gente tem mais que agradecer. E dizer para toda a população e sociedade que procure se amar mais, né? Ame mais a sua família, seus filhos, seu marido, sua mulher, para que só assim a gente tenha uma família mais coesa, uma família de amor, uma família que futuramente você possa ter seu filho bem engajado na vida, trabalhando, estudando e tendo um outro conceito de família, para que amanhã você não possa dar mau exemplo e os seus filhos enveredam por caminho da prostituição e do crime, porque isso aí depende muito dos pais. Que os pais não batam nas suas mulheres, que as mulheres não briguem com seus maridos. Se amem antes de tudo, para que só assim uma família possa ser feliz. E a gente vamos finalizando o que será Mobinoá, a edição de hoje, terça-feira, agradecendo a você que é internauta, que me acompanhou até agora, conversando com a Dona Isabel, presidente do Conselho da Mulher. Eu torno a repetir, para a gente da TV Pompeia, ela é a delegada da mulher, para a população de Xerambim, ela é a delegada da mulher, e a gente agradece a Dona Isabel e a toda a equipe do Conselho da Mulher, que sempre trata a imprensa bem, quando chega lá para conversar e trazer informação. A direção geral do Amigo Júnior, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, na tela da TV Pompeia.